Nação rubro-negra. Neste vídeo, a imprensa gringa está exaltando o Mengão. Começa falando um pouco da história e da grandeza do clube, e depois das chances no Super Mundial. Créditos e agradecimentos ao canal TZ Futebol. Se inscreve lá, o conteúdo dos caras é bom demais, vale a pena. Link do TZ na descrição. No Brasil não existe um clube maior do que o Flamengo, com mais de 45 milhões de torcedores e uma das maiores presenças nas redes sociais do mundo. O rubro-negro já conquistou 8 títulos do Campeonato Brasileiro e 3 Copas Libertadores, sendo a mais recente em 2022. O clube carioca divide o Maracanã com o Fluminense e o clássico Fla-Flu é uma das rivalidades mais tradicionais da América do Sul. Lendas brasileiras do passado e do presente já vestiram as famosas listras rubro-negras, desde nomes como Zico e Romário décadas atrás, até mais recentemente Ronaldinho e Vinícius Júnior. Este é o armário de troféus do Mengão, o clube do Rio de Janeiro, que se tornou não apenas uma potência no Brasil, mas também no futebol mundial. Então estamos continuando nosso destaque sobre o Mundial de Clubes e hoje vamos falar sobre o Flamengo. Trazemos nosso correspondente de futebol brasileiro da CBS Sports, entre muitas outras especializações que ele possui, Embiso Zamani. Mano, vamos falar do Flamengo. Vamos, meu amigo, vamos falar. Certo, Embiso, fale comigo. Agora sabemos que o Flamengo é grande. Na verdade, grande é um adjetivo pequeno demais. Eles são gigantescos no Brasil. Como eles chegaram a esse patamar? Sim, obviamente este é um dos clubes mais históricos e importantes do país. Eles tiveram eras de ouro incríveis ao longo dos anos. Mas, recentemente, eles realmente adotaram um sistema muito deliberado, em que estruturaram seu time em torno da experiência de jogadores das 7 grandes ligas da Europa, e trazendo eles de volta ao Brasil ou da Europa para a Liga Brasileira, talvez de outros países como o Chile, com Arturo Vidal. Além disso, eles tiveram alguns treinadores fantásticos que modernizaram as táticas do clube, especialmente a pressão alta e a defesa estruturada. E assim, seu modelo sofisticado de treinamento e de jogo, juntamente com o sucesso competitivo sustentado, tanto nacional quanto internacionalmente, realmente o consolidou como um dos clubes mais famosos e populares do Brasil. E, é claro, um dos maiores ícones do futebol mundial e do futebol brasileiro, jogou aqui com 509 gols em 732 partidas. E esse é o famoso Zico. É muito gol, irmão. Embiso, eu estive no centro de treinamento do Flamengo em 2019. Foi durante a Copa América, no Brasil, pouco antes da pandemia. E foi nessa época que eles realmente estavam promovendo uma grande mudança no clube, especialmente no aspecto financeiro, o que permitiu que trouxessem muitos desses jogadores. E nesse mesmo ano, eles acabaram vencendo a Copa Libertadores. Então, considerando o tamanho do clube, eles jogam no Maracanã. Quais são as expectativas para um clube como esse, sempre que entram em um torneio como o Mundial de Clubes? É claro, os torcedores são realistas. Eles entendem que o futebol mudou globalmente e que é difícil competir com os gigantes europeus, que têm muito dinheiro e recursos, além de grandes torcidas pelo mundo. Mas os clubes brasileiros sempre acreditam em sua capacidade de competir. E já vimos algumas surpresas. Vi sua postagem outro dia sobre como o Corinthians conseguiu conquistar o tão cobiçado Mundial de Clubes em 2012. Então, o Brasil sempre acredita em si mesmo. E agora, com os clubes sendo administrados de forma tão profissional e moderna, igual no Flamengo, eles esperam, no mínimo, competir, jogar um bom futebol e ter uma boa exibição que demonstre a qualidade do futebol brasileiro, do campeonato nacional e que realmente represente a América do Sul como um todo. Sim, eles devem passar nesse grupo com o Esperance da Tunísia, Los Angeles e, obviamente, o Chelsea. É um time que pode enfrentar times do nível, se você quiser. Um time da Saudi Pro League, cheio de estrelas, parece que deveria competir. O Flamengo, no cenário internacional, também deveria competir até certo ponto, especialmente na Copa Libertadores. Eles já estão na próxima fase, nas oitavas, liderando o Brasileirão, e o comandante é muito jovem. Você deve conhecê-lo, ex-Chelsea, Filipe Luís, certo? Ele já ganhou algumas taças aqui e ali, mas agora encontrou seu ritmo de verdade com esse time do Flamengo. Embiso? Sim, com certeza. E ele é outro que trouxe táticas ainda mais modernas. Na verdade, acho que ele lidera o mundo em pressão alta, de acordo com alguns estudos recentes, em que ele inicia ações defensivas a quase 70 metros de distância do próprio gol. E isso supera as linhas de pressão de clubes como Barcelona, Bayern de Munique
Então, ele tem sido absolutamente fantástico. E desde que ele assumiu o cargo no final de 2024, o time disputou 46 partidas, obteve 31 vitórias e já conquistou 3 troféus. E como você mencionou, eles estão no topo do Brasileirão. Então, ele tem sido absolutamente espetacular. Na verdade, ele já está atraindo o interesse de grandes clubes europeus, incluindo o Atlético de Madrid, pelo qual ele também jogou. E eles simplesmente adoram a maneira como ele encara o jogo e a forma como trabalha. E no Brasil, ele é muito elogiado. Na verdade, esperávamos que um dia ele pudesse assumir a seleção e conquistar a Copa. Mas, por enquanto, ele está muito focado no Flamengo e quer ir o mais longe possível. Sim, numa época em que a gestão brasileira está realmente em crise, talvez esse seja o cara. Então, alinhar um técnico jovem que está disposto a mudar o roteiro da gestão e levar o time a novos patamares, especialmente um time tão grande quanto o Flamengo. Vamos dar uma olhada, Biso, no time titular, no possível time titular certo do Flamengo neste Mundial de Clubes, porque tem estrelas desde o goleiro até os atacantes. Sim, é um time de ponta. E, de novo, muitos desses jogadores têm experiência na Europa, jogadores de alta qualidade que podem oferecer muito. Para mim, os jogadores em que acho que as pessoas deveriam prestar atenção são Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Wesley. Wesley fez sua estreia recentemente pela seleção. Muito veloz, muito rápido. Nós adoramos isso aqui no Brasil. Um lateral que apoia o ataque. Bruno Henrique tem tido muito sucesso com o Flamengo ao longo dos anos. Eu diria que ele é até um dos ídolos do clube nos últimos tempos. E o Arrascaeta é justamente aquele camisa 10 sul-americano que é o puro suco sul-americano. Ele é a junção da malandragem latina, junto com dedicação no meio-campo fazendo as coisas acontecerem. E tem o Pedro, que é um jogador que os brasileiros vêm pedindo na seleção já faz um tempo. Um atacante maravilhoso que faz um pivô muito bom e é um excelente finalizador. Então esses caras têm jogadores de alta qualidade. Na verdade, eu até arriscaria dizer que se o Chelsea vacilar, pode acabar se complicando. E o Flamengo pode terminar em primeiro desse grupo. Pois é, gosto muito do de Arrascaeta, o craque uruguaio. Ele tem sido sensacional. Ele está no Flamengo há bastante tempo. Se você olhar para os pontas, tem o Everton Cebolinha de um lado, que tem experiência europeia, já jogou em Portugal. Agora ele está de volta ao Flamengo. E do outro lado tem o Luiz Araújo, que os americanos talvez conheçam da época em que jogou no Atlanta United. Então, realmente parece um time completo, tanto que você ficaria surpreso se eles chegassem longe neste Mundial de Clubes. De jeito nenhum, de forma alguma. Na verdade, eu estava conversando sobre isso com o meu gerente de mídia social, Wesley, que me disse que até mesmo o Manchester City... Wesley é seu gerente de mídias? Ele é torcedor do Corinthians, o que mostra o quanto ele acredita na capacidade do Flamengo de disputar o torneio. Ele acha que até o Manchester City pode acabar sofrendo na mão do Flamengo se vacilar. Não tenho certeza se compartilho dessa visão, mas, é claro, eles têm potencial para surpreender, têm potencial para ir longe no torneio. E isso só depende de como as coisas vão se desenrolar. Nação rubro-negra. Que vídeo sensacional, não é verdade? Os caras exaltaram a história do Flamengo e colocaram o Mengão como o maior do Brasil. E fato é, dessa vez as coisas se inverteram, os clubes brasileiros chegavam no final da temporada para o Mundial quebrados fisicamente, agora são eles que chegam assim. Na verdade era para estarem de férias nesse momento. Azar o deles, vamos pra cima. Outro fator é o calor do verão nos Estados Unidos. Tudo isso aliado ao ótimo time que nós temos. Acredito que o mais querido do Brasil possa se dar bem. Dito tudo isto, acredito no mais querido do Brasil. Se vamos vencer eu não sei, mas temos que jogar como grandes, indo pra cima sem medo. Se você é Mengão de verdade, curte esse vídeo, compartilha nos grupos e se inscreve no canal. Clica nesse vídeo acima que separamos pra você sobre o que a imprensa inglesa está falando do Mengão. Até a próxima. Saudações rubro-negras.